O Supremo Tribunal Federal retomou na tarde de hoje o julgamento sobre a validade do indulto editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. O indulto é concedido pelo presidente no final do ano para condenados que tenham cumprido 1/5 das penas no caso de crimes sem violência. Pelo voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso, a quem o Carlos Andreasa se referia agora há pouco, fica vedada a concessão de indulto aos crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato, e só pode ser beneficiado quem cumpriu pelo menos 1/3 da pena, no máximo 8 anos. Neste momento vota o ministro Alexandre de Moraes. Importante frisar que o julgamento ocorre sob protesto de promotores e procuradores pelo país que se manifestaram em entrevistas e também nas redes sociais, fortemente nas redes sociais, com a hashtag Indulto Não, que liderou os trending topics do Twitter, por exemplo, até agora há pouco. E um dos principais argumentos é que esse modelo de indulto de Temer pode perdoar 21 dos 40 condenados pela Operação Lava Jato, por exemplo, Antônio Palocci, José Carlos Bunlai, o amigão de Lula, Gin Argelo, quem se lembra dele? E os ex-deputados André Vargas, Luiz Argolo, e segue a lista, e eu sigo com Carlos Andreasa. Tudo muito exótico, porque esses procuradores, justiceiros, em boa parte, não se manifestaram assim quando do indulto da Dilma Rousseff, aliás, chancelado pelo Barroso. Beneficiou um bocado de gente. Inclusive o José Dirceu. Mas, os tempos são outros, né? A politização das instituições que não deveriam ser politizadas atingiu um novo grau. Eu quero ser bastante claro aqui no que eu vou dizer. Tentar ser muito claro. Eu sou contra o indulto. Eu sou indulto não. Para mim, esse instituto não deveria existir. Deveria, portanto, ser extirpado da Constituição Federal. Mas enquanto isso não for feito, e só há uma maneira de se fazer, a correta, pela via legislativa, aí fica complicado. Porque se nós pegarmos a história desse instituto, voltar no tempo, vou invadir, pedindo licença e com muita humildade o espaço do Vila, veremos que na condição de prerrogativa do presidente da República, sempre teve um tom discricionário a decisão desse indulto. Sempre teve, na forma, ano a ano, um toque pessoal do presidente exercendo essa prerrogativa. A história mostra isso. Sempre foi assim. É uma prerrogativa do presidente da República. O que acontece agora, presentemente? Não há nenhuma novidade. Especificamente sobre o voto do relator, do Barroso, é um voto de legislador. É um voto de alguém que avança sobre o espaço de um outro poder. A gente já está acostumado com isso. Ficamos aí durante uma hora e meia, ouvindo o Barroso dar lição de moral. Discurso político de militante. Era como se ele tivesse sobre a tribuna. Mas qual o problema de um juiz legislar? É óbvio, ele não é um legislador, ele é um juiz e ele é guardião da Constituição. Quer fazer política? Larga a toga e concorre a um cargo no parlamento. E aí pode fazer política e legislar. Em certo sentido, porém, nós já estamos acostumados com esse tipo de ativismo judicial. Inclusive, ele hoje teorizou sobre o que é conservadorismo, o que é progressismo. Foi uma praga, uma coisa horrorosa, duro de ouvir. Mas a gente já está acostumado com isso, com essa atividade legisladora. No voto do Barroso, porém, ele foi além. Quer barrar um indulto? Esse do Temer? Barra. A Carmen Lúcia já tinha feito, já estamos acostumados, passa por cima. Mas editar o decreto do presidente, monocraticamente, porque assim começou e agora ele chancelou, aí é demais. Porque é isso que o Barroso fez.
Ah lá, tá aqui a lista do que pode e o que não pode em decreto de presidente para indulto. Ou ele não fez isso? Entendem a diferença? Uma coisa é dizer que o indulto, e já seria um exotismo, segundo minha visão, é inconstitucional, ou que tem partes inconstitucionais. Mas não, o sujeito determinou o que pode e o que não pode. Para os próximos, portanto. Então, isso pode, aquilo não pode. É perigoso isso. As pessoas estão comemorando aí porque é contra o Temer, que é altamente impopular. Estão comemorando porque é atribuído, compreendido como uma medida anticorrupção. Mas esse tipo de atividade justiceira no Supremo Tribunal Federal não tardará, e já está dado, a se voltar contra os direitos individuais, contra liberdades individuais. Porque se um juiz pode fazer isso, ele pode fazer tudo. E é o fim dos pesos e contrapesos. Porque o que está dizendo aí é que a decisão dele valoriza os pesos e contrapesos. Eu digo que não. Passa o trator sobre outros poderes da República. E como o parlamento já está, por culpa dele, parlamento, enfraquecido, e a presença da República, em função de figuras como Lula, Dilma e Temer, está sem legitimidade, o Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, está dando as cartas na República. É uma disfunção. E o senhor Barroso é símbolo disso. Vamos lá, girando aqui os comentaristas do 3 em 1 hoje, professor Marco Antônio Villa. Bem, o indulto está na Constituição, é o artigo 84, inciso 12, né? Para ser preciso e lê-lo aqui a quem nos ouve, quem nos assiste, reza a Constituição, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, vamos ao inciso 12, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Bem, há toda uma discussão se o indulto deve estar ou não na Constituição, tal. Eu acho que o indulto pode estar na Constituição, não vejo problemas. Agora, o indulto do Temer é criminoso. O indulto do Temer é criminoso. O indulto do Temer tem um objetivo claro: atacar a Lava Jato. Temer é um inimigo da Lava Jato. Assim como parte do seu ministério, parte dele foi para a cadeia, inclusive, e parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal são inimigos declarados da Lava Jato. Gilmar Mendes, por exemplo, que vai votar, não precisa nem ouvir o voto de Gilmar Mendes, vai votar favorável ao indulto. Pode registrar. Se não for isso, eu pulo aqui do 24º andar cantando o hino do Corinthians, né? O que vai ser 2 supremos esforços, principalmente cantar o hino do Corinthians, né? Que não é fácil, tal, mas faria esse esforço. Então, isso vai acontecer. Só faltava o Gilmar Mendes votar o contrário do que eu estou dizendo. E aí vão querer lá embaixo, pula. Mas a questão toda, veja quem vai ser favorecido. E isso foi feito com o intuito de ver quem da Lava Jato seria favorecido. Então, por exemplo, o Palocci já foi resolvido agora no TRF da 4ª Região, já foi, na 8ª turma já foi resolvida a questão dele, né? José Carlos Mulay, aquele amigão do Lula, o que pagou inclusive para o Ronan os 6 milhões, o Ronan é aquele, vamos só recordar, o maior especialista em Ronan aqui é Silvio Navarro, é aquele que estava coagindo, vamos dizer assim, Lula e Gilberto Carvalho, porque ele sabia muito sobre o assassinato de Celso Daniel, recebeu 6 milhões e tal. Ronan é bandido, assim como Lula é bandido, Gilberto Carvalho é bandido e Bunlai é bandido, tal. Então é com o intuito libertar Bunlai. Ginhagelo, muito vinculado a Temer e ao PMDB, vamos falar PMDB, que é a denominação que acabou ficando conhecido, porque esse MDB não tem nada a ver com o antigo MDB, né, que foi até 1980, de 65 a 80. O Ginhagelo é um homem muito influente, é chamado Gin das Terras, lá em Brasília e tal. Esse aqui bate carteira, rouba celular, faz qualquer coisa tal, mata a mãe, faz qualquer negócio. André Vargas, todo mundo sabe, petista da região de Londrina. Londrina, vocês sabem, é incrível o que produziu de políticos corruptos e uma grande cidade, hein? Mas é incrível que turma veio de Londrina e tal. André Vargas, veio boa gente também, na época do MDB, por exemplo, teve brilhantes parlamentares que vieram de Londrina. Luiz Argolo, lembra do apelido Luiz Argolo? Bebê Johnson, era o Bebê Johnson, o Luiz Argolo, o Bebê Johnson e tal. E a clemência alcançaria também o empreiteiro Ricardo Pessoa,
da UTC. Isso daqui é feito pela turma, Eliseu Quadrilha, essa turma não dá ponto sem nó, como diria a minha avó. Eles fizeram isso daqui especialmente para libertar. Tem o seu Zé Mané de Quixeramobim, mas o seu Zé Mané de Quixeramobim, ninguém está querendo saber. Eles querem libertar seus amigos, que essa quadrilha é amiga da presidência da República. Eles têm os restaurantes onde eles iam em Brasília, os mesmos locais, as mesmas festas, algumas muito animadas, aquelas do nosso amigo do AP, né? O Fabinho Ramalho, o Fabinho do AP, a festa que quando eles falam ordem do dia, é a segunda parte, acontece de tudo. Sodoma e Gomorra vira questão de iniciante e tal. Então é essa turma antirrepublicana, criminosa, que merece de nós o opróbio, que é uma palavra pouco usada, asco, nojo. Portanto, eu acho que o julgamento é político, concordo. Todos os julgamentos do STF hoje fundamentalmente são políticos. Deve-se à nossa prolixidade da Constituição. Se ela fosse mais enxuta, certamente não aconteceria parte desses julgamentos políticos. Mas eu sou radicalmente contrário ao indulto do Temer. Joel, vamos lá. Olha, pela nossa Constituição, o indulto é uma prerrogativa presidencial, né? A gente está vendo o STF opinando e mudando e editando o indulto de uma maneira totalmente indevida aqui. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. O Barroso, inclusive, levanta motivos ligados à situação atual do Brasil, como o combate à corrupção é visto como uma causa central agora, o Brasil está permeado por corrupção. Ou seja, ele nem finge que está interpretando a Constituição, ele está fazendo uma leitura do nosso momento histórico atual e tomando uma decisão política em favor, dentro dela, né? Dentro dessas circunstâncias aqui. Se o Brasil fosse diferente, a opinião dele seria diferente também. Não tem nada a ver com o texto constitucional aí. Eu entendo a revolta de muitas pessoas com relação a este indulto do Temer, que de fato baixou bastante o sarrafo, né? Cair para 1/5 da pena, acabar com o teto de pena máxima que tradicionalmente vigorava antes. Em tese, isso estaria sim dentro das prerrogativas dele, porque é o presidente que decide isso. E olha, o indulto tem uma longa tradição no Brasil. Muitos presidentes, mesmo antes da Constituição atual, né? Muitos presidentes davam periodicamente o indulto. Juscelino deu indulto quando da inauguração de Brasília. Sarney deu indulto no 13 de maio, por exemplo, em comemoração à Lei Áurea. Presidente Figueiredo deu quando o Papa João Paulo II visitou o Brasil. E não é à toa, porque o indulto, ele parte de uma sensibilidade católica da cultura brasileira. Uma percepção e um valor de que, em última análise, a misericórdia tem a última palavra sobre a justiça fria e inflexível. É óbvio, o indulto não se aplica a criminosos violentos, a quem representa um risco à sociedade. Representa que vale para aqueles que praticaram crimes, mas que não trazem risco aí à convivência e à vida das outras pessoas. Refletindo um valor católico que a sociedade brasileira tem, ou pelo menos tinha. Bolsonaro já declarou que não tem mais indulto de Natal no governo dele, e ao falar isso, está refletindo o sentimento real de grande parte da população, sim. Porque talvez essa sensibilidade, essa cultura tenha mudado, né? Talvez com uma mentalidade mais evangélica, que cresce cada vez mais, que tem uma cabeça mais inflexível aí. É uma mudança para a nossa cultura. Para muita gente, a punição está virando um fim em si. Colocar a gente na cadeia é a grande finalidade e há uma certa satisfação nisso. Não creio que o Instituto do Indulto tenha grandes efeitos negativos sobre a criminalidade, nem nada disso. É um dado característico nosso que está se perdendo, independente da decisão do Supremo hoje, sem dúvida a opinião pública está indo contra ele. Me parece ruim, porque lotar as cadeias de pessoas que não apresentam perigo à sociedade, o Bolsonaro falou, não, a gente está combatendo a violência, a criminalidade, sim, que combata. O indulto jamais soltou preso violento. Nunca se tratou disso. Então a gente está perdendo um traço da nossa identidade aí e estamos assistindo a essa mudança. Andreasa, você pede a palavra, né? Sim, duas coisas. O voto do Alexandre de Moraes ainda não foi concluído. E da parte que eu pude ouvir, me pareceu que ele tenderia a votar contra o relator, portanto, a favor do indulto. Mas é uma interpretação precária de um voto em trânsito. O voto não acabou porque abriu-se uma conferência, estão todos falando. Já falou o Celso de Mello, já falou o Marco Aurélio, já falou o Gilmar Mendes, que fala agora. Portanto, há um debate aberto no plenário, várias questões surgindo. E
eu queria fazer aí eu chego ao segundo ponto. Um ponto anterior é o seguinte: me parece que esse julgamento não acaba hoje. Isso vai se estender por outras sessões outro dia. O outro ponto que eu queria dizer é o seguinte: eu percebi, professor Vila, Sim. que um capinha se dirigiu ao ouvido do Gilmar Mendes e contou a ele a promessa do professor. E acho que pode ter havido neste momento uma mudança de voto decisivo para esse julgamento.